CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Olá, Marco, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, os nossos ouvintes da Rádio CBN? Tudo bem. A gente já manda um abraço desde já. Amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, hein, Marco? Que data, hein? Pois é, uma data para a gente refletir sobre o nosso papel aqui na Terra, né? Você sabe que tem um dado novo agora, Fernanda, que nós estamos em 8 bilhões e um pouquinho, e a própria temperatura do corpo, isso é muito novo, está influenciando no aumento da temperatura das cidades. Não é só os efeitos do carbono, do concreto, também as pessoas, que é muita gente, um aglomerado de pessoas, né, liberando calor no seu processo metabólico. Isso está influenciando, o estudo é novo, nós vamos apresentar qualquer dia desse esse estudo. Você imagina a quantidade de pessoas que tem na Terra? Imagina em Xangai, em Pequim, em Nova York, esse aglomerado de pessoas morando todas muito próximas, também estão influenciando nas mudanças climáticas, na temperatura da Terra, né? Que coisa curiosa, novo, hein? Nós vamos apresentar esse estudo um pouquinho mais na frente, vamos esperar ter mais informações, né, do estudo, e vamos apresentar aqui. Essas novidades são importantes para a gente refletir o que a gente quer para a nossa casa, que é o planeta Terra, onde a gente vive, nós dependemos do planeta para sobreviver. Aí os homens, né, através do seu modelo econômico, da sua ganância, vem aí com essa, inclusive o Brasil, com esse afrouxamento do licenciamento, que ainda não passou, voltou para a Câmara de Deputados. Então a gente tem que refletir sobre tudo, sobre o nosso papel aqui na Terra. Quem sou eu? O que eu quero para o meu planeta, para a minha casa? Qual o meu papel aqui na Terra? Né? Quais são as minhas atitudes que eu tenho que tomar no dia a dia para melhorar a qualidade de vida minha e das pessoas que me cercam e do planeta como um todo? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. A Terra é viva, tudo que a gente mexe, a gente vai alterando a cadeia alimentar. Né? Com certeza, uma ação pontual pode gerar, né? Porque uma ação somente não, mas várias, pode gerar um impacto global. Pouco tempo eu estava lendo reportagem que as árvores mais velhas cuidam das árvores mais novas, aumenta a disponibilidade de nutrientes, de água. Então existe uma comunicação entre as plantas, uma comunicação entre os animais. Quando você observa um enxame de abelha, uma colmeia, um formigueiro, como são organizados esses insetos sociais, né? Que é cupim, abelha e formiga, que são temas maravilhosos para a gente falar também. Cheio de hormônios, são organizados em castas, a divisão de tarefas. Então, os animais, as plantas se comunicam o tempo todo com a gente. Falta a percepção, falta você interagir mais com a natureza, falta observar mais a natureza. A gente está vivendo um momento agora do acelerado, né? Até os áudios são acelerados, deixando de contemplar, sentar num banquinho e contemplar a natureza, começar a enxergar o que tem ali. Não sei se você observou, as borboletas sumiram. Vagalume a gente não vê nem no interior mais. E aí? Onde foram parar? A gente brincava com vagalume dentro da cidade. Principalmente em dias que faltava energia, a quantidade de borboletas, de vagalumes, de outros insetos, uns besouros grandes. Eu brincava com aqueles besouros grandes, fortes, consegue carregar até peso, né? Quer dizer, não vejo mais. E olha que eu tenho viajado muito para o interior, né? Quer dizer, a gente alterou demais o planeta e o planeta está começando a cobrar da gente. E vai cobrar. Não tem outra saída, né, Fernanda? Pois é. A conta é cara, então, quando tem poluição, né, Marco? Principalmente, né? Poluição, a gente pode até falar sobre isso, né? São substâncias ou agentes poluentes. É a alteração do natural, alteração do meio ambiente. Pode ser uma poluição sonora, que seu vizinho está lá com aquela caixa de som robusta, não sei quantos decibéis, né? E acima do permitido, que são 60 decibéis, é na praia, dentro do ônibus. Você pega ali em Iriri, tem uma placa na entrada, proibido entrar
com som na cidade, com caixas de som. Geralmente são recolhidas essas caixas. Então, quer dizer, poluição sonora não incomoda? Muito. Sim, Né? né? Poluição visual, Fernanda, olha, é uma coisa que a gente quase não fala. Esses outdoor, essas placas luminosas em excesso geram estresse na população. Iluminação em excesso gera estresse nos animais. As tartarugas, por exemplo, quando você ilumina a praia, ao invés dela ir para o mar, ela vai para a rodovia. Ela perde totalmente o sensorial e ela acaba... Então, quer dizer, essa poluição luminosa que é visual, esses letreiros, excesso de outdoor, de tapumes com placas, se você pegar esses países asiáticos, então, é muita coisa, uma sobreposta à outra. Os centros das cidades cheios de placas, né, propaganda, quer dizer, também é poluição sonora, poluição visual, a poluição hídrica. A água é o maior patrimônio do planeta Terra. Tanto é que qualquer local que tem água é muito mais valorizado. Qualquer local que tem ausência, que não tem, água, é muito desvalorizado. Por quê? Você não tem esse maior patrimônio da Terra que o homem usa 24 horas por dia. Nós usamos água o tempo todo. Se a gente parar para pensar a importância da conservação dos mananciais, das nascentes, né? A conservação dos nossos rios, que estão sofrendo na mão do homem com a poluição, com o descarte irregular de lixo, também é poluição hídrica, poluição sonora, hídrica, poluição visual, poluição atmosférica. Nós temos esse problema em Vitória, que já vem melhorando ao longo da década de 70, 80, 90, mas ainda não é suficiente, ainda tem o pó preto. Então nós vamos falar sobre isso também, nós vamos abordar qual o impacto do pó preto nas plantas, nos animais, no homem, nas nossas residências, porque com o pó preto eu tenho que aumentar o consumo de água, porque eu tenho que lavar mais vezes a varanda, a sala. Então, um impacto gera outros impactos. Então, quer dizer, nós vamos também falar sobre isso. E vamos falar sobre resíduos sólidos. A quantidade de lixo que a gente produz por dia, se a gente começar a analisar lixo orgânico, lixo inorgânico, no caso de principalmente sacola, né, Fernanda? Sacola é um problema seríssimo e tá aí no dia a dia, ele te dá conforto, mas gera resíduo no meio. Você sabe que no Japão agora eles criaram um plástico biológico que ele se decompõe em horas quando chega na natureza. Então, quer dizer, está melhorando também. Tem o plástico feito de fécula de mandioca, feito de celulose, são plásticos orgânicos que a gente teria que difundir mais. Esse talvez seja o maior problema ambiental hoje, é o plástico. O microplástico ou o nanoplástico que está dentro do nosso corpo, que está na atmosfera, que está aí dentro do estúdio, que está no local onde eu estou. Então, quer dizer, você tem uma série de poluições e também nós temos poluição eletromagnética, nós temos diversos tipos. Então, nós vamos começar o episódio. Hoje a gente está conceituando e abordando quais são os tipos de poluição, e a partir da semana que vem, nós vamos começar com o episódio 1, resíduos sólidos. Nós vamos falar sobre resíduos no Brasil, no mundo, no Brasil, no Espírito Santo, e na nossa grande Vitória. Quais são as ações que estão sendo feitas, quanto a gente produz de resíduos por dia, por mês, no planeta, no Brasil, quantos por cento são reciclados, quais são os tipos de poluentes, resíduos sólidos, né? No caso, poluentes como resíduos sólidos, altamente contaminantes, resíduos radioativos que causam danos à natureza, principalmente à água e ao homem, que está lá no topo da cadeia. Quer dizer, tem muito assunto para a gente falar. E a gente começa na semana que vem com resíduos sólidos, Fernanda. Pois é, Marco, às vésperas desse Dia Mundial do Meio Ambiente, de todas as poluições que a gente vai contextualizar hoje, qual é que você imagina de maior impacto? Você acabou de falar um pouco do plástico, né? Eu acho que hoje é o nosso comportamento, né? Que gera muito resíduo. No caso do plástico, é um problema seríssimo. Né? Eu acho que é importante a gente refletir. Eu tenho, assim, na minha lista, o plástico como o pior poluente, no caso de resíduo sólido, na natureza.
porque, infelizmente, com esse comportamento, com esse modelo de sociedade, com esse modelo econômico, a gente produz muito e gera muito resíduo plástico no meio ambiente, causando danos nos oceanos, às algas, causando dano aos peixes, aos moluscos, aos crustáceos e também aos mamíferos marinhos e o homem também. É isso. Já te espero próxima quarta, hein? Isso aí. Olha, vamos aproveitar a semana que comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento. Pequenas mudanças ajudam a melhorar o nosso planeta, a nossa casa, tá bom? Obrigada, até quarta que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.